E aí, pessoal, vamos lá começar mais um podcast, o PiraCast, que é um podcast cristão de Pirassununga, o primeiro, hein? Meu nome é Cris Machado, estou hoje com estamos, né, Ana? Boa noite, Isso, boa tarde, bom dia. Boa noite, gente, boa tarde, bom dia a todos. Boa noite, né? Aos piracastianos. E aí, seja bem-vindo. Dessa vez é a primeira vez que a gente está junto. Aqui, amiga. Primeira dupla aqui, ó. Que só tava falando com o Ismael. Aí, uma Ana entrevistando outra Ana. Seja bem-vinda, Ana Paula Furtado de Favre, coordenadora regional da Minibrac. Muito obrigada. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos. É isso aí, vamos falar de muita coisa boa. Mas antes, vamos falar também coisa boa, que são os nossos patrocinadores. Primeiro, a nossa igreja, que nós amamos tanto. Esse podcast é realizado pela Igreja Brasil para Cristo, que está presente em Pirassununga há mais de 20 anos. E hoje estamos localizados em 2 endereços, na rua Carlos Augusto de Souza, 121, no Cleiton Malamã, com cultos de quartas e domingo às 7h30, e na rua São Tiago, 866, na Vila Santa Fé, que é o nosso templo sede, com cultos de quinta e domingo às 7h30 também. Temos as nossas células, que nós chamamos de GEMS, né, que significa o Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. E nos reunimos em diversas casas pelo município durante a semana. E se você procura uma igreja bíblica compromissada com a Palavra de Deus, venha nos fazer uma visita e siga a gente também pelas redes sociais, que é @UPPC Pirassununga. Vamos lá pelos nossos patrocinadores. A gente quer agradecer aqui o Grupo Rick Gás pela parceria com a gente. Se você é de Pirassununga ou região está precisando de gás, água de qualidade, procure o Grupo Rick Gás. Eles estão localizados na Joaquim Conceição, 408, Centro. Ou faça seu pedido pelo WhatsApp, que é 19-3561-1576. E agora eles também estão com uma novidade aí, que é para facilitar a nossa vida e corrida, né? Que é o aplicativo do Rick Gás. Você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo do Grupo Rick Gás. Ou se você tem iOS ou web, é só você acessar pelo link que está disponível nas redes. Grupo Rick Gás. Lá vocês também vão ganhar um descontinho aí de 5% na primeira compra, viu? Vale muito a pena. Siga eles nas redes sociais, que é o @Grupo Rick Gás, e fique dentro das promoções. Se você pedir o gás lá, vocês ganham um brinde também, tá, gente? É um potinho que eu tenho aí em casa, um monte, que eu já pedi um monte de gás lá, eu tenho um monte de potinho lá também. Vamos lá agora para a Agape Presentes, que é a responsável aqui pelas nossas xícaras. Canecas. Canecas. Pelos nossos porta-celulares aqui também. Tem almofada, como que é o nome daquele negocinho lá que eu esqueci? Isso, chaveiro. O telefone deles é 19-99293-8024. E nas redes sociais, que é o @Agape Personalizados. Está chegando aí o Dia dos Pais. Aproveita e entra lá nas redes sociais para você ficar sabendo das promoções deles lá, dos produtos que estão demais. E agora a gente vai falar da nossa fotógrafa. Instagram, @Cris Machado Foto. No Facebook, Cristiane Machado Fotografia. E tem o WhatsApp dela também, que é o 19-99767-1897. Ela faz festas, batizados, casamentos, ensaios de gestantes, o que você precisar aí, ela tá aí por dentro, tá? É de confiança mesmo, gente, é de qualidade de serviço, viu? Que bom. Vamos continuar falando aí dos nossos patrocinadores, né? A loja Muito Mais, qualidade, preço baixo, ótimo atendimento, você encontra aqui na loja Muito Mais, em Pirassununga. Rua Duque de Caxias, 1488, no centro. Segue aí nas redes sociais. Facebook e Instagram, Lojas Muito Mais, Pirassununga. Telefone 3563-1585. Vamos às ofertas. Meia social a partir de R$ 4,99. Cinto masculino dupla face a partir de R$ 16,99. Kit meia adulto masculino e feminino a partir de R$ 9,99. Toalha de banho a partir de R$ 14,99. Meia avulsa infantil a partir de R$ 3,99.
kit meia infantil a partir de R$ 9,99. Conjuntos infantis de personagens a partir de R$ 39,99. Tem também casaco a partir de R$ 119,99. Coturno infantil, várias cores, do número 18 ao 24, R$ 74,99. Do número 25 ao 33, R$ 84,99. Bota coturno salto baixo, R$ 109,99. Numeração do 34 ao 39. E tem também bota coturno salto alto, R$ 119,99. Numeração 34 ao 39. Tudo isso e muito mais na loja, muito mais em Pirassununga. E agora é uma hora excelente de você pedir um lanche no Capricho, lá do Cris Lanche, não, Lanche do Cris, né? Lanche do Cris, ao lado do Saep. Nas redes sociais você vai encontrar como Cris Sanduba, @Cris Sanduba no Instagram e no Facebook também. 3561-3324 para você pedir delivery, também pelo Zap 98-117-8244. Aberto das 6h30 às 23 horas no delivery. Você pode também dar um pulinho lá, comer lá no lado do Saep, Lanche do Cris. Agora a gente começa, né? Vamos falar aí com a Ana Paula Furtado de Favre. Você falou que teve muito bullying na infância por causa do nome, Ana? Por causa do Furtado. Do Furtado. Aguenta, né? Perguntava muito se eu tinha sido roubada, assaltada. Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você é coordenadora regional da Minibrac. Isso. Tem tanta pergunta para fazer, né, Ana, do Minibrac? Tenho, que eu já estava ali pensando na minha cabecinha, porque lá no Malamã eu sou ajudante, né, na escolinha. E acho que já vamos começar pelo início, né? Conta um pouquinho de você, da sua conversão, de como que é a sua caminhada com Cristo, seu ministério, que aí eu solto as minhas perguntas. Então vamos lá. Eu me converti, eu já era casada, já tinha a Ana Vitória. Porque na verdade, assim, eu fui criada até os meus 12 anos, 13 anos. Meus pais não eram cristãos, meus pais eram de um centro de Umbanda, né? E aí minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu quando eu entrei na adolescência. Nós havíamos mudado há bem pouco tempo para a cidade de Artur Nogueira, e os tios da minha mãe eram da Assembleia de Deus. Minha mãe começou aí, se converteu, mas eu estava na fase que eu queria aproveitar a vida, né? Então, na minha visão, ser crente não era aproveitar a vida, era perder a minha vida, né? Então, e foi até uma situação bem interessante da minha conversão, porque um dia minha mãe, ela fala que ela estava na igreja e ela relata que foi mesmo uma visão, onde ela via ela ministrando a palavra e eu me convertendo. Mas isso, eu acho que eu tinha uns 17 anos, né? Eu já namorava meu esposo e esse dia ela insistiu muito para eu ir para a igreja. Vamos na igreja hoje, vamos na igreja hoje. Eu não entendi porquê, eu não gostava de ir. Mas como com mãe a gente não discute, a gente obedece, eu fui na igreja com ela, e o César foi junto. E aí foi um dia que ela ia ministrar. Então, na cabeça dela, era aquele dia, né? E aí ela ministrou, o culto acabou, fui embora na minha casa. Ai, mãe, eu não gosto, não quero ir mais, tal. E a minha conversão se deu depois de casada, porque o César trabalhava à noite. E aí eu ficava sozinha em casa com a Ana Vitória. A Ana Vitória tinha 2 aninhos. E aí eu fazia o quê? Eu ia para a casa da minha mãe, né? Minha mãe morava próximo. Só tinha os dias de culto, ela falava, eu vou para o culto. Então eu vou com a senhora para não ficar sozinha. E minha conversão se deu exatamente desta forma. Foi um dia que ela ministrou a palavra, e quando ela estava terminando de ministrar a palavra, o Senhor foi assim, me incomodando, e eu fui sentindo algo muito estranho, eu estava esquentando, e aí, quando eu me vi, eu estava de joelho na frente da igreja, debaixo do púlpito. Então, aconteceu como ela tinha visto, mas ela tinha visto anos antes. Né? Ela tinha pressa, ela queria que fosse logo, exatamente, né? A mesma pressa que eu tinha em relação ao meu esposo, ela tinha pressa. Então, assim, eu me converti, então eu já era casada, já tinha Ana Vitória, com 2 anos de idade. Ana, e você quando você foi para a igreja, você imaginava que você ia estar à frente de um ministério tão importante? Não. Né? Não que nenhum ministério tem um
mas lidar com criança é uma responsabilidade muito grande. Você está formando ali, tá, no coraçãozinho deles, a palavra, a obediência a Deus. É um ministério fundamental. Sim, sim. Mas você se via à frente disso? Não, na verdade não. Não. Eu fui porque, assim, exatamente, eu me converti. E na igreja, na Brasil para Cristo, na Arthur Nogueira, nós tínhamos uma senhora que fazia um trabalho na casa dela com crianças não evangélicas no bairro. E ela já era bem de idade. A gente até hoje lembra dela, a irmã Luzia. E aí minha mãe começou a ajudá-la no trabalho e eu comecei a ir com a minha mãe para ajudar a fazer a sopa, para ajudar a fazer o lanche. E foi assim que eu acabei me envolvendo com o Ministério Infantil. Né? Aí eu acabei indo trabalhar com o Ministério Infantil, foi o primeiro contato. Foi trabalhando com essas crianças que não eram evangélicas, aí a gente fazia peça de teatro com eles, montamos com eles um grupo de pandeiro, né? Então foi assim que tudo se iniciou. Mas em nenhum momento eu me vi na posição, é o que a gente diz, Deus tem os propósitos dele que a gente não entende, né? Porque eu não me imaginava sendo coordenadora e exatamente de um ministério que a gente costuma sempre dizer que o que um professor que dá aula para uma criança precisa entender é que ele é o pastor daquela criança, né? Eu costumo dizer lá em Arthur Nogueira, eu falo sempre isso para as meninas, e nós tivemos uma capacitação regional onde eu disse isso. Lá em Arthur Nogueira, eu costumo dizer que o pastor das nossas crianças não é o nosso pastor Marcos. Como em Pirassununga, o pastor das crianças, né, não é o pastor André. É quem está com a criança. É quem está lá na sala de aula. É o primeiro pastor que elas têm, né? E exatamente, é o que você disse. É um trabalho muito sério. Porque, às vezes, muita gente... a gente tem sempre essa preocupação, e eu coloco sempre essa questão. Às vezes, a gente passa pela situação de, assim, a pessoa se converte, aí, para envolver ela com a igreja, vai trabalhar com a Mini-Brac, né? Acho que o ministério é fácil. A pessoa está fraca na fé, aí vai trabalhar no Ministério Infantil, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é tão fácil porque assim como você pensa. Exatamente. Né? Só que faz parte da sua linha das crianças. Sabe, porque exatamente. Eles eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso, mas é isso mesmo que acontece. Eu achei que, porque o começo da minha conversão foi isso. Eu ia na igreja, tudo, e a esposa do pastor falou, por que você não entra no Ministério Infantil? Porque eu não sabia cantar, não sabia ministrar, não sabia fazer nada. Mas não que eu soubesse também trabalhar com criança, mas eu tinha paciência, sempre gostei, dei muita aulinha para criança. Mas não é assim que funciona, né? Não. Você está tocando num assunto bem delicado, é isso exatamente. mesmo. E é assim, né? Eu falo isso então para a Ana Paula, que está trabalhando no Ministério Infantil. Uma coisa que, se a gente parar para pesar, pesa quando a gente escuta isso, mas é uma verdade. Qual a idade que eles costumam se afastar na igreja? Quando eles entram na adolescência. Aí eu costumo dizer assim, se ele se afastou da casa do Senhor, dos caminhos, na adolescência, a culpa foi minha. Porque eu não consegui fazer essa criança se apaixonar por Jesus. Porque ela estava nas minhas mãos. E eu tinha como dever fazê-la se apaixonar por Jesus. E aí eu pergunto, por que ela não se apaixonou? Será que porque ela não viu em mim a paixão por Cristo? Porque se ela visse em mim, ela ia se apaixonar por Ele. E ela não ia se afastar dele. Isso vai além dos professores, vai aos pais. Eu como mãe aqui, estou sentindo isso, né? Não é? Né? Colocar acima de tudo, né? Exatamente. Porque, assim, em casa, a gente sempre teve muito essa preocupação, como pai e mãe, né? Que os meus filhos se apaixonassem pelo Senhor. Eles não podem viver a minha experiência, eles precisam viver as experiências deles com Deus. E a gente tem sempre a visão de que a experiência é na fase adulta. A gente escuta muito que a gente prepara a criança, o futuro da igreja. Não, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja.
Né? Sim, no futuro ela vai ser uma missionária, ela vai ser um pregador, mas hoje ela é o presente da igreja. Essa criança tem que amar Jesus como eu, como adulto, amo. Ela tem que saber quem Jesus é na vida dela, como eu, adulto, sei. Ela tem que ter experiências com esse Deus que eu tenho. Né? A gente acaba não tendo a preocupação de incentivar essa criança a buscar o Senhor, porque a gente sempre pensa na situação assim. Vai fazer um trabalho de oração com criança? Mas a criança não vai ficar orando. Mas se ela não aprender ali, ela vai aprender quando? Quando ela for adulta? Tudo tem que acontecer ali. Porque se ela conhecer esse Deus verdadeiro enquanto criança, quando adulto, ela vai viver esse Deus verdadeiro. Mas se ela não conhecer, quando ela chegar na adolescência, que chega aos conflitos, que chega exatamente à vontade, e eu digo isso porque eu vim desse mundo. Né? Que a gente tem a visão, quando a gente tem 15, 16 anos, que lá fora tudo é mais bonito. Que lá fora tudo é mais gostoso. Que tudo pode, né? Que lá fora tudo pode. Você entende que Deus permitiu que você vivesse isso para poder... Sim. Você entende, né? Sim. Nossa, muito, muito importante. Exatamente. Eu tenho... Exato. Você ter esse testemunho, né? Porque assim... Cris, é difícil você chegar para um adolescente e falar para ele assim, quando ele está nesse conflito, eu sei o que você está vivendo, se você não viveu. Como você vai falar? Então, é óbvio que é muito mais fácil eu falar assim, viu? Então, isso que você sonha, eu vivi. Não vai te levar a nada. Quebrou a cara. Né? Quebra a cara. Um vazio. Exatamente, é um vazio. Fica desejando coisas que não tem Deus. Exatamente. Que ele não existe nisso. Né? Não concorda, não existe. Né? É aquela história, você ir na adolescência, é a idade que você quer aproveitar. Mas se ele foi uma criança que ele conheceu o Senhor, ele vai ser um adolescente que ele vai querer aproveitar o Senhor. Sim. Né? Com certeza. Porque ele aprendeu vez mais experiência. Exatamente. E a criança, eu vejo muitos ministérios, né, daqui no Mini-Brac, como que as professoras, tanto aqui como lá, se dedicam, eles vão buscar a criança, a cadeira, não, você vai ficar com a gente ali, vai ter uma aula importante hoje na salinha. Às vezes, quando eu falto, meu filho fala, mas eu tinha uma lição que eu tinha que entregar hoje, que é da igreja, mas ele sente esse prazer de estar e querer fazer. E, Ana, com você como professora, pode fazer essa pergunta. Nossa. Você tocou num assunto que eu acredito que assim, eu estou tentando buscar em Deus, né? Eu estou buscando em Deus para que Ele me dê estratégias assim na parte de oração. Porque sempre que a gente chega, a gente ora pela salinha, né? Aí pelo culto e a gente faz a oração pelo lanchinho. E a gente sempre faz assim, né? Ou eu e a minha auxiliar, né? Que é a Julinha lá. A gente faz a oração e fala para eles irem repetindo, né? Então, a gente começa a oração e aí, conforme a gente vai fazendo, eles vão repetindo também. Só que aí, quando a gente faz assim, vou escolher uma criança para orar. Ela fala assim, mas eu não sei orar. Né? Aí, tipo, como que você já lidou com isso? Como que a gente faz para ensinar eles a orarem mesmo? Por mais que, assim, eu sempre explico, né? Olha, ora do seu jeitinho. Porque Deus, Ele vai te entender. Né? Do jeitinho que você orar, Ele vai te entender. Só que aí parece que tem uma barreira, assim, sabe? Dentro do coraçãozinho deles. Então, mas é porque, na verdade, às vezes a gente, sem querer, acaba criando. Porque a gente acaba fazendo com a criança uma oração de repetição. Né? Sim. Então, como se fosse o Pai Nosso. Né? Exatamente. Então, ela precisa... Primeiro que ela precisa entender que conversar com Deus é como ela conversa com você. É como ela conversa com os pais, com os amigos da escola. É porque o que eu sinto, que às vezes a criança, ela sente Deus muito distante dela. O Senhor está lá em cima e eu estou aqui. E aí, exatamente, a gente pedir direção do Senhor para estratégias para trazer esse Deus para perto dela, para que ela sinta Ele perto. Né? Para que ela... eu gosto muito, tem um casal que eu gosto muito de assistir, porque eles trabalham com o Ministério Infantil, que é a Jaqueline Hayashi, né? E o pastor Lucas Hayashi, que eles são da Igreja Zion. E ela, inclusive no seminário da Mini-Brac, ela esteve
o ano passado, e ela contou uma experiência que eu acho que exatamente é isso que a gente precisa fazer as nossas crianças entenderem. Ela falou de uma mãe que veio para a igreja com o esposo, deixou ela durante a pandemia, ela tinha 2 filhas. E as meninas sentiam muita falta do pai. E aí a mãe foi conversar com ela, tal, e aí ela falou, você ora, ensina para tuas filhas que Deus é o pai delas, que Deus está presente, tal. E aí, um dia, as meninas chegaram para almoçar, que Deus está com vocês o tempo todo, onde vocês estiverem, elas chegaram para almoçar, a mãe arrumou a mesa com 4 pratos. E aí as meninas, mãe, por que esse prato? Porque Deus vai almoçar com a gente hoje. E aí as meninas almoçaram com a mãe. Quando acabou de almoçar, uma delas falou assim, bom, mãe, se Deus almoçou com a gente, a cadeira onde ele sentou vai estar quentinha. E a mãe disse que o coração dela disparou na hora, que depois ela falou, que a gente já falou isso. Quando a menina pôs a mão na cadeira, ela falou, mãe, a cadeira está quentinha. Uia! São essas pequenas experiências que eles precisam viver com o Senhor. E a gente que traz. Sobrenatural, né? Exatamente. Só que o que acontece, Ana? A gente precisa acreditar antes deles. Então, nós passamos por uma situação lá em Arthur Nogueira, que foi uma experiência, assim, inacreditável. A gente teve uma irmã, que é uma irmã muito querida da nossa igreja, e aí os netos congregam com a gente, e ela faleceu, e ela foi velada na igreja. E aí, no sábado, ela foi velada durante a semana, no sábado nós tínhamos escola bíblica. E estava um clima muito pesado, os netos muito tristes, tal. E aí tem um louvor infantil, que a gente toca pandeiro e canta com eles, que eu tinha aprendido num curso, acho que umas 2 semanas antes, a gente nem tinha cantado com as crianças. E aí a gente trouxe as crianças para frente, começou a cantar esse louvor, e é onde você pergunta como a criança faz para adorar a Deus, no louvor. E assim, a presença do Senhor foi tão... E nós vimos a alegria daquelas crianças cantando, e o quanto Deus fez presente. E elas sentiram Deus e viram Deus. Que lindo. Né? Então, eu acho, Ana, que o principal exatamente elas precisam aprender a orar por elas mesmas. Né? Se está doente, ela que tem que orar. Mas é difícil, mas é a gente ensinar para ela que é como conversar com o amigo da escola. Que Deus é tão próximo, que Deus ama tanto, que Ele quer bater papo. Porque a gente sabe que o Senhor... Porque, gente, vamos falar a verdade? Jesus fazia o quê? Jesus conversava. Jesus conversava. Né? Ele batia papo com as pessoas. E por que a gente acaba colocando para a criança um Deus muito distante, quando Ele está ali tão perto? Ele quer bater papo. Eu acho que, sim, o exemplo maior... exatamente em Gênesis, quando fala que Deus descia no jardim, Ele não descia no jardim para dar ordem para Adão. Ele descia para conversar no final do dia. Só não tinha o café, que a gente não sabe também, né? Não é? Mas né? Então a criança, ela precisa ter essa realidade com o Senhor. Próximo, né, Ana? Próximo. Sabe? Porque às vezes a gente se apega muito em ensinar para a criança a história de Moisés, que são histórias maravilhosas. Mas a gente não ensina a criança a ter experiências com Deus. O que ela vai levar para a vida dela são as experiências que ela tem. Né? A experiência, exatamente que o César disse, da questão do meu filho, aos 13 anos, ver os gravetos acendendo, foi a experiência dele com Deus. Né? Dele pegar na mão o graveto porque ele orou, foi ele com Deus. E se ele não tivesse, não adiantava eu contar, eu viver e contar. Né? Então, sim, a gente tem que ensiná-los a orar. Eu acho que a gente tem que ter, sim, trabalhos de oração com as nossas crianças. Lógico que você não vai pôr eles para orar em 2 horas de joelho. Né? Mas eles têm que aprender. Se eles aprenderem por que eles oram, que a oração é uma conversa, né? Eles vão ter experiências com o Senhor. A gente acaba limitando porque a gente faz muita oração da repetição. Sim. Mas isso, vou te dizer, a maioria das igrejas fazem. Né? A maioria das professoras da escola bíblica faz a oração de repetição, mas eles precisam ter a experiência deles com o Senhor.
Sim. Né? Para não ter depois a dificuldade. E a criança também pode inventar uma desculpa para não querer orar só, simplesmente assim, né? Exatamente. Eu não sei orar. O adulto faz isso, deve ser o exemplo dela. Eu quero perguntar duas coisas agora em relação ao ministério. Eu vou falar para você, quando eu vi que eu não tinha jeito para dar aula para as crianças. Eu sempre preparava a aulinha, sabe? A gente tinha um livro que a gente seguia. E eu lembro que eu chorei a primeira vez que eu li uma história, mexeu tanto comigo, sabe? Era uma coisa tão simples, que era simples não, né? Poderosa, que é da aliança com Deus, né? Do arco-íris. E aí eu tinha que dar essa tarefinha para eles, a liçãozinha na hora do culto. E onde eu dei aula 7 anos, e eu me dedicava, sabe? Mas não era o meu ministério. E aí, o último dia que eu dei aula, 2 crianças se pegaram de soco na salinha. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não sei lidar com isso. Aí eu fui para a coordenadora lá que dava aula, eu falei, olha, eu preciso de um tempo. Porque assim, ninguém me ensinou. Não sabia, e agora? Separei as crianças, falei, meu Deus, e o pai dessas crianças? Como é que eu faço agora com isso, né? Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou orar, porque eu não sei se é esse o meu ministério. E estou contando essa história porque eu quero perguntar para você, como é que você lida, por exemplo, como é que é feito um trabalho com as crianças que estão chegando na igreja? Assim, o pai e a mãe se converteu, a criança nunca teve contato com o evangelho. Você já pegou casos de agressividade, de quebrar coisas? Eu peguei uma família que o pai e a mãe, não sei, as crianças não tinham uma base. Primeiro dia que eu fui dar aula para as crianças, elas quebraram todos os lápis da sala. E ela queria chamar atenção, mas eu fingia de egípcia, né, como a gente fala. Continuei dando aulinha, deixando ela quebrar. Aí no final eu falei, olha, como é que a gente vai usar agora? Mas eu não tinha essa didática, não era meu ministério. Mas quero perguntar isso para você. Como vocês lidam com as crianças que estão chegando? Se você já pegou alguma situação de agressividade, como que você lida? Como é que faz nessa situação? Sim, é assim, nós tínhamos lá na igreja, hoje ela é um adolescente, que ele exatamente, né, por uma questão familiar e bem complicada, ele era uma criança muito agressiva, de eu passar por situações, de eu ter que tirar ele, né, do meio das crianças, assim, segurando mesmo e levar para fora. Passei situações muito difíceis, sabe? Mas aí sempre buscando no Senhor. Eu falava, Senhor, né, nos dê estratégia. E ele acabou se tornando meu aluno quando ele veio para a sala dos adolescentes. E hoje é assim, não é um adolescente ainda firme, porque ele tem essas questões familiares. Mas hoje é um outro adolescente, né? A gente conversa muito. Eu sempre coloco para ele a questão de que a mudança vai vir por ele, a mudança vai ocorrer na família, tal, e a gente sempre conversa bastante. Não é uma situação fácil, sabe? Porque, assim, principalmente quando você tem os pais novo convertido, você tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente para não correr o risco desses pais acabarem saindo da igreja por qualquer situação. Tudo ofende, né? Só que, exatamente, a situação de se fazer de egípcio é ótima. De verdade. Numa situação, né? Porque numa situação... Você não alimenta, mas né? Exatamente, que você, né, não dá aquela... Nós temos uma criança lá que a gente se diverte. Toda a escola bíblica, quando vai orar, ela já matou o gato umas 20 vezes. O cachorro umas 50. Ela pede oração. Pro gato. Aí a avó, tadinha, a avó dela já ficou doente tanto, tadinha, sabe? Assim, mas a gente percebe que se uma criança pede oração, ela pede oração também. E a gente fala, amém, vamos orar. Vamos orar para o seu gato, vamos orar para o cachorro, sabe? Mas se você deixar, nossa, ela faz uma lista, assim, sabe? Então, exatamente. Assim, eu falo que é o ministério mais difícil de você trabalhar. Porque você não trabalha só com uma criança, você trabalha com a família dela. E você tem que ter muito cuidado, né? Mas eu acho que tudo a gente ganha no joelho. Então, situações que a gente não consegue resolver, a gente vai buscar no Senhor, para o Senhor nos dar estratégia, nos dar direção. Senhor, não sei resolver isso daqui, ó. Resolve o Senhor. Eu vou dormir, isso aqui. Fala comigo em sonhos. Mas esse garoto, né, assim, às vezes eu chego em casa e falo, César, eu não sei o que fazer. Eu não sei, porque ele era uma criança bem agressiva pela situação, né, que ele vivia, e eu falava, César, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir.
só Deus mesmo para dar direção. E aí eu fui me aproximando dele com outros assuntos. E aí, escola? E aí, o que você gosta? E, não sei o quê. E aí ele foi abaixando a guarda. Sabe assim? Abaixando a guarda. Então, hoje, um adolescente que eu olho ele e falo, Senhor, o Senhor tem feito a obra aos poucos, mas o Senhor está fazendo a obra. Mas não é fácil. Sabe? Mas devagarzinho a gente vai lidando e o Senhor vai dando estratégias. Agora, e nesse tempo, quanto tempo já que você está à frente da Minibrac, assim, dando aulinha, tudo, ensinando? Olha, eu não sei. Desde porque quando assim, me converti? desde sempre, porque eu me converti. Porque eu me converti, aí nós fomos ajudar essa senhora no projeto. Aí, dessa senhora no projeto... Assim, não é isso que eu quero, mas você já foi... Eu acho que em nenhum momento eu pensei, é isso que eu quero. Porque aí, o que aconteceu? Nós passamos por uma situação, porque... assim, meu pai congregava na Assembleia de Deus, minha mãe na Brasil para Cristo. Porque meus pais se converteram na Assembleia, mas aí nós mudamos de frente com a Brasil para Cristo. E a Igreja Assembleia Brasil para Cristo e Arthur Nogueira sempre foram muito unidas, assim. E aí, como a gente morava de frente, minha mãe começou a ir na Brasil para Cristo. Mas meu pai amava a Assembleia e ele cuidava do som da igreja. E ele ficou na Assembleia, minha mãe no Brasil para Cristo. E quando eu me converti na Brasil para Cristo. Mas meu pai ficou doente, meu pai teve câncer. E aí, quando meu pai ficou doente, nós fomos para a Assembleia. Porque para levá-lo na igreja, para estar com ele na igreja. E aí, quando eu fui para a Assembleia, aí eu fui convidada oficialmente para trabalhar com as crianças. Né? Então, eu não sei, eu sempre estive. Sabe assim, é um ministério que eu sempre estive nele. Eu sempre já estava no coração de Deus, né? Nem está no céu. Exatamente. Acho que esse piraquecha aqui está sendo direcionado por Deus, porque... Está respondendo tudo? Não, as perguntas que eu ia fazer, você está fazendo. Eu estou arrepiando aqui. Tem uma aqui ainda, que eu estou aqui, ó. E assim, agora, como coordenadora, eu acho que eu estou há uns 5 anos. Há uns 5 anos eu estou como confirmando com o marido, gente, vocês não veem. Mas o marido já está confirmando aí. E, na verdade, a situação... Por isso que eu falo para vocês que Deus... Gente, tudo é o Senhor que faz. Porque, assim, nós fomos... como em Arthur Nogueira nós éramos 4, uma igreja e 3 congregações, o pastor foi e colocou um coordenador para cada departamento. Né? E eu fiquei como coordenadora da Minibrac do campo. Então, quando eu tinha as reuniões da nossa regional, eu ia como coordenadora do nosso campo. Para os líderes não precisar ir todo mundo, eu ia depois passar o que acontecia. Aí, na segunda reunião que eu fui, a esposa do pastor, da nossa regional, o pastor Isaac, falou, gente, nós precisamos de uma coordenadora regional. Né? Eu fiquei quietinha. Sentadinha na última cadeira, bem atrás, e eu quieta. Gente, nós temos 2 indicações, que, falei, Senhor, glória a Deus, não sou eu, porque eu estou aqui há tão pouco tempo, né? Aí ela falou as indicações, uma irmã falou assim, eu não posso, irmã, para mim fica difícil, a outra, eu também não. Gente, eu preciso de alguém, e eu quietinha. Ninguém levantava a mão, a gente estava numas 9 líderes. Gente, por favor. Aí ela falou assim, é o seguinte, ou sai alguém daqui hoje, ou não, vocês não saem daqui hoje, eu preciso hoje. E aí, aquilo, meu coração foi disparando. E eu falava, Senhor, não, Senhor, não vou. Senhor, não, Senhor. Até que uma hora eu levantei e falei assim, eu tento, vai. E aí, estou aqui até hoje. Mas já tinha uma bagagem já, Deus sabia. Não, e eu tenho aprendido muito nesse ministério, com Deus, com as pessoas. Sabe, muito. Ana, o ministério, as pessoas têm que entender que ele, quando você está à frente do ministério, você tem uma dedicação. Sim. Não é assim, não é o teu talento que vai fazer você estar à frente do ministério, ou você está... não, eu sei cantar bem, eu não vou nem ensaiar. E com as crianças é a mesma coisa. Sim. E até mais. Uhum. Você está vivendo com os pequeninos ali, que é algo tão precioso para o Senhor. Mas é verdade. Né? Agora eu quero perguntar uma outra coisa. Quer perguntar? Posso continuar? Não, pode perguntar. Eu tenho uma preparada. Não, essa daí é meio pesada, assim. Não sei se já aconteceu com você. Mas a gente a gente está vivendo bem difícil, né, Ana? Depois da pandemia,
Se você fizer uma pesquisa, não precisa nem fazer pesquisa, abre qualquer site de busca lá, o número de abuso, violência doméstica, estupro, de tudo dessa área aumentou Aborto. assim espantosamente na pandemia, pelo fato das pessoas terem que conviver. Tanto que aumentou também o divórcio, porque teve gente que viu que não tinha como conviver. No caso das crianças, você chegou já a ter que tomar alguma atitude em relação e perceber que a criança era abusada? Já chegou a pegar algum caso desse tipo? Eu agradeço a Deus que, como igreja, não. Mas, infelizmente, por um período eu fui conselheira tutelar. E aí? Aí é todo dia, né, Ana? Toda hora. São muitas situações e muitas histórias. Muitas situações. Família, avô, pai. Muitas situações. Sabe? Então, eu agradeço ao Senhor de, né, na igreja isso não ter acontecido. Nem antes e nem depois. Que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Que é muito delicado, né, Ana? Muito. Muito. Que você não pode ter nenhuma atitude que possa piorar mais ainda a situação da Exatamente, criança. Né? Exatamente. Nossa, é bem... Eu ia perguntar, porque como a gente que é cristão, não tem como a gente separar, né? Tipo assim, tipo, tô no meu trabalho, então eu vou ser a Ana do trabalho. Eu tô na minha casa, você é a Ana de casa. Não, você é a mesma Ana que você é dentro da igreja, você precisa ser a Ana que está na sua casa, no seu trabalho, na rua. E como você trabalhou com esses casos, né? Como que você lidava com isso espiritualmente? É assim. Eu sempre, todas as vezes que a gente saía para atender uma ocorrência, todas as vezes, assim, que eu tinha na minha cabeça, Senhor, me acompanhe. Porque a gente nunca sabia o que viria pela frente, né? Mas quando você pega esses casos, Ana, exatamente, acho que aí a nossa oração tem que ser em dobro. Porque o ser humano, né, a carne, ela quer vir à tona. Que é a justiça. De você, Justiça. exatamente. Né? E aí você tem que olhar e falar, Senhor, não. Né? Então, me dê a sabedoria para lidar com a situação. Né? É com muita sabedoria. Sabedoria não. Eu acho que é com muita graça do Senhor. Sabe? É você exatamente de falar para o Espírito Santo, vamos lá, a gente tem uma ocorrência para atender. Né? Que bonito. Tem que ser dessa forma. Sim. Porque senão você não faz. Né? Porque ainda mais quando você tem uma família, quando você tem filhos, e você sair do trabalho e fechar a porta e falar, o que foi lá, vai ter que ficar lá. Eu não posso trazer para o meu lar, não posso trazer para a minha casa. Porque quando você lida com uma situação assim, a gente acaba ficando muito neurótica, se você não... Mexido, né? Você acaba desconfiando de tudo e de todos. Deixa os né? viverem, né? Exatamente. Né? Então, a gente tem que pedir muita graça do Senhor, sabe, para lidar com essa situação, para que... porque é uma situação muito complicada. Muito complicada. Para vocês terem uma ideia, assim, uma vez nós tivemos que até infelizmente, uma casa de prostituição, porque tinha uma menor. Mas o que mais chocou não foi eu encontrar uma menor. Foi eu encontrar uma grávida no mesmo tempo de gravidez que eu. Trabalhando num lugar desse. Então aquilo, para mim, porque eu estava grávida de 7 meses e ela grávida de 7 meses. Nossa. Sabe quando aquilo, eu falei, Senhor, sabe? Então, só que assim, por outro lado, te faz entender que o quanto a gente não deve julgar. Eu falo que até essa época que eu trabalhei no Conselho Tutelar foi para eu aprender exatamente a não julgar. Porque às vezes a gente fala assim, mas como que uma mãe aceita viver numa situação dessa? Como que Aí Deus te mostra que eles não conhecem outra situação. Que eles não conhecem outra vida. Né? Que é aquilo que eles conhecem. Então, não é fácil. Mas é Deus na frente sempre. Tem que ser sempre Ele na frente.
Eu acho incrível que, tipo assim, Deus, ele usa coisas muito simples para te ensinar, né? Porque, eu, que nem, por exemplo, eu tinha uma... Tinha não, né? Ainda tenho. Glória a Deus. Eu tenho uma amiga e eu tava, por um tempo, tentando ajudar ela, né? Na conversão dela. E sempre acabava dela desviar. E aí eu com Deus assim, revoltada, eu falava assim, mas Deus, poxa, eu orientei ela, né? Tipo, eu orei pela vida dela, o que estava no meu alcance eu fiz, o que eu fiz de errado? Por que ela se desvia assim tão facilmente, né? Pra mim foi tão fácil. E aí, é meio engraçado, né? O exemplo que o Espírito falou comigo foi, Ana Paula, você consegue parar de tomar Coca-Cola amanhã? E aí eu falei assim, não, né? Porque eu sou tão viciada em Coca-Cola, eu sou usuária de Coca-Cola. E aí eu fiquei tipo assim, e naquele exato momento eu consegui entender a dificuldade dela. Então, tipo assim, quando você leva para Deus, né, Ele sempre vai te mostrar de uma forma bem simples e bem clara o que está acontecendo. A gente falou das crianças, né? A Cris falou das crianças rebeldes, né? Digamos assim. Você já teve alguma dificuldade assim com pais? Eu tive com os avós desse adolescente. Que aconteceu porque nós fizemos um trabalho com as crianças na igreja e ele estava muito agressivo e eu tirei ele da igreja e fiz os responsáveis vir buscar e levá-lo embora, né? E aí no dia seguinte a avó chegou na igreja me acusando de agredi-lo. Você agrediu meu neto? Eu falei, não, eu não agredi o seu neto, porque no que eu segurei ele para tirar, porque assim ele só tentou pôr fogo. Nossa. A gente estava num campo adentro. Meu Deus. E eu tive que tirá-lo da igreja. E pediram para buscá-lo. E aí ela veio, na época, me acusar. Você agrediu? Eu falei, não, eu não agredi. Eu segurei, porque quando eu fui tirá-lo da igreja, ele tentava me morder. E aí eu segurei ele, tirei ele. E eu segurei ele e tirei da igreja. Na época, ele tinha uns 7 anos. Nossa. 7 anos. Hoje já está com 13 anos já. Que dó, então né? foi, na época foi uma situação muito difícil, sabe? E aí eu expliquei para ela, mas óbvio ela não estava, ela não gostaria de, né, ela não queria compreender. Mas aí depois, sabe assim, aí o tempo passou e eu pedindo para o Senhor, né, tire isso do coração dela, porque não foi isso que aconteceu. E graças a Deus, e Deus trabalhou e tirou, e ele mudou muito, sabe? Ele mudou muito. Graças a Deus. Nós nos tornamos muito próximos, assim, é uma bênção de Deus, sabe? Mas a gente acaba passando por essas situações. Não tem como, né? Meu Deus. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, vamos? Vamos. Eu vou falar de coisas que emocionam. Vamos falar da sua filha Ana Vitória, que veio ministrar a palavra aqui? Sim. Conta um pouquinho como foi isso para você. Foi um presente de Deus, né? É assim, Cris. Quando a gente fala de filhos, a primeira coisa que a gente precisa entender foi uma coisa que o César já disse: os filhos são a herança que Deus nos deu e a gente tem que cuidar, né? E o cuidar, eu costumo brincar, porque às vezes eu escuto isso na igreja, né? Mas Ana, seus filhos são tão tranquilos, são tão... O cuidar é você ver até o respirar do seu filho. Se o respirar dele está diferente, alguma coisa tem, né? A mãe conhece, né? Conhece. E a gente sempre teve muito essa preocupação. Mas eu e a Ana Vitória, a gente teve a gente sempre foi muito próximas, né? Sim, eu sempre fui muito mãe. A gente até brinca em casa que o Davi às vezes me pergunta: mãe,
como é, na prática, engolir o choro. Porque quando a gente fazia alguma coisa e chorava, e você ficava brava, você falava, engole o choro. Né? Né? Então, assim, Em casa, eu sempre esperava isso de você, Ana. Em casa a gente conversa. mas você sabe que esses dias a gente teve o testemunho lá em casa do Davi, que uma vez eu fiquei brava com ele, e eu falei para ele, em casa a gente conversa. Ele falou que foi o caminho dele pedindo assim, Deus, faz minha mãe esquecer, faz minha mãe esquecer. Foi a oração mais Aí longa eu dele. perguntei para ele, eu me esqueci. Ele falou, não. Tava Porque Deus errado, não né? queria que eu esquecesse. Então, Tava exatamente. errado. Eu sempre fui uma mãe assim, muito rígida, mas muito próxima. Sempre, muito próxima. E os meus filhos nunca foram assim, de dormir fora de casa. A gente nunca teve esse costume. E aí a Ana Vitória veio estudar fora, né? E aí foi a prática de tudo que Deus ensinou, né? Tudo que eu ensinei nos caminhos do Senhor, agora vai para a prática. Então é assim, ver ela ministrando, na verdade melhor, ser ministrada pela minha filha, foi algo que inexplicável. Mas é os frutos da vida dela com Deus, que ela aprendeu desde criança. E Você orientou, mas ela entra naquilo que a gente conversou com você. Exato. Buscar, né? O buscar. Sabe assim? E assim, a gente, um tempo que a gente congregou na Assembleia de Deus, a líder das crianças, no caso da Assembleia de Deus, ela era muito de levá-los, porque ela dava aula para a sala da minha filha. Ela levava eles para fazer evangelismo e falava para eles, tem que orar pelas pessoas quando você evangelizar. Na prática. Então, na prática, e eles eram, né, crianças assim, né? Então ela aprendeu a ter vida com o Senhor. Mas e aí o ter vida com o Senhor, então exatamente, ser ministrada por ela aquele dia aqui na igreja foi o resultado da vida dela com Deus, né? Do que nós ensinamos, mas da vida dela com Deus, né? Porque assim, quando a Ana Vitória veio estudar fora, uma jovem que nunca dormiu fora de casa, as pessoas falavam assim para mim, você é doida. Como que você vai deixar ela morar longe, numa outra cidade? Eu falava, gente, eu ensinei, agora a prática com o Senhor. Né? Orar para guardar, né? Exatamente, exatamente. Seriam dela. Né? Mas Deus preparou tudo de uma forma linda, linda. Né? Dela conhecer pessoas na faculdade que eram envolvidas, de ter uma agremiação que evangeliza na faculdade, né? Nossa, o dia que ela descobriu isso, ela achou em casa super feliz, né? Mãe, existe uma agremiação lá que... Então, filha... Deus né? colocou no lugar Exatamente, certo. você está no Para lugar certo. acrescentar, né? Exatamente, sabe? Então, eu vejo muito o trabalhar de Deus na vida deles, né? Mas nós precisamos ser o exemplo. Os pais são o exemplo. E não adianta... Quando a gente ministra o curso Mulher Única, nós temos uma lição que fala exatamente isso. Você não pode corrigir o seu filho de algo que você não ensinou. Né? Então, essa história de não pode, pronto e acabou, não é ensinamento. Né? É autoritarismo, demais, né? Ana? Exatamente. É autoritarismo. Né? Então, você tem que ensinar o porquê. Você tem que ensinar as consequências. Né? Exatamente. A gente põe até a questão, mesmo, porque hoje eu tenho uma filha moça, um filho adolescente, né? Quase saindo da adolescência, e a gente coloca até essa questão, namorar. Mas qual que é o propósito? Vocês vão se casar? Então, namorar tem que ser com... Né? E isso é algo que para ela ficou muito claro. E ela fala sempre isso. Né? Se eu estou estudando, eu não vou conseguir casar logo. Então, eu vou namorar hoje para quê? Então, eu vou esperar no tempo de Deus. Né? No tempo do Senhor. Então, é assim. O que eu vivi aqui aquele dia... no culto dos jovens foi muito bom, foi inexplicável. Foi um sonho. Ser ministrada pela minha filha foi bom demais. Exatamente, você olhar e falar, Deus, o que eu ensinei? Então eu sei que deu resultado. Te trouxe paz, deu resultado. Paz exatamente. Exatamente. A gente está conversando aqui, vou fazer algumas perguntas, a Ana também vou deixar você fazer, mas eu quero dizer o seguinte,
que assistam o do César e assistam o da Ana. Para vocês poderem entrevista com o entenderem. César é o esposo da Ana, que parece assim que uma entrevista está complementando Complementa a outra. Sim. Quer perguntar? Quem não assistia do César não vai entender essa daqui de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho da livraria, né? Da nossa UBPC. A Ana tem cara de que lê bastante. Olha, eu tento. Deixa eu até já abrir aqui Essa eu sei que lê a página. bastante. Gente, se vocês estão procurando, eu vou indicar 3 livros que foram os livros que eu li. Entre em contato com a Val, a gente tem a página aqui da nossa livraria no Instagram, que é o @livrariasobpc Pirassununga. O primeiro livro que eu li foi A Isca de Satanás. Acho que foi logo quando eu cheguei na igreja. Foi o primeiro livro que eu li. Ele vai tratar muito sobre perdão, A Isca de Satanás. É um livro excelente. Nesse livro, você vai entender que o maior triunfo do inimigo é ele lançar armadilhas na sua vida para gerar ofensas em você. Para que o seu coração fique ofendido com coisas, muitas das vezes, tolas, né, pequenas, para que isso venha te afastar da presença de Deus. O segundo é o Debaixo de Suas Asas, né, que a gente fala bastante dele aqui. Ele vai tratar sobre a autoridade. Toda autoridade, ela é posta por Deus, seja ela corrupta ou não. Então, toda autoridade é estabelecida por Deus. E é nosso dever honrar e respeitá-los. Desde que não vá contra a palavra, né? Porque aí, se vai contra a palavra do Senhor, aí o bicho pega, né? Fica meio complicado. Mas nesse livro ele explica tudo e de que forma a gente deve seguir, né? Da forma correta que Deus nos ensina. E o terceiro, que é o que eu estou lendo, que é o Kryptonita, que é um livro excelente. Você vai entender o porquê que é um corpo de Cristo. E qual que é a importância do corpo de Cristo, de você fazer parte de um corpo de Cristo, e como que isso afeta a igreja, não só coletivamente, né? Principalmente coletivamente, e individualmente também. Aí depois vai ter aquele que você falou, é o Peregrino, né? Tem o Peregrino, tem Vinho Novo é Melhor. Deus na Era Secular, que eu estou aqui na página já, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Tem muitos livros, gente. Tem, acho que a trilogia do Watchman Nee. A trilogia que o Peregrino de Lealdade e Deslealdade, esse livro aqui tá na minha lista, eu preciso ler urgente isso daqui. É excelente, gente. Acessa lá, @livraria. Também, né? Isso, tem as bíblias de anotação, que é uma mais linda que a outra. Se eu soubesse, eu não tinha comprado a minha. Tinha comprado aqui. Acessa lá o nosso perfil do Instagram, tá? @livrariaobpc. E compra seus livros, gente. Acompanhando as novidades. Isso, é bênção demais para sua vida. Investimento. Livro é investimento em conhecimento. Ana, vou passar para você a mesma pergunta que eu fiz para o seu esposo, César. É um testemunho assim que você fala, não, esse testemunho é forte. A conversão do César. Ah, que lindo, pode contar. Gente, assistem a do César. Tem que assistir as duas, todas. A verdade mas é uma assim. complementa a outra. Conta aí. Por que é o testemunho mais lindo? Porque, exatamente, eu disse, né, a Ana Vitória tinha 2 anos quando eu me converti. E aí, logo que eu me converti, nós fomos numa vigília. E Deus usou uma irmã e ela falou assim para mim, que no tempo do Senhor, eu e a minha casa serviríamos a Ele. Mas nós, seres humanos, achamos que o tempo do Senhor é o nosso. Se o Senhor, né? No Senhor, então amanhã. Então eu achei. Próximo domingo. Daqui 5 minutos vai acontecer. Né? Íamos todos para a casa do Senhor. E aí, chegou no domingo, César, vamos para a igreja? Não. Ele não me proibia. Porque nem eu ia nas vigílias, ele ficava com a Ana Vitória, né? Quando o Davi nasceu, eu falei para ele que, porque, como os pais dele são católicos, eu falei para ele que o Davi não seria batizado, o Davi seria apresentado, ele concordou. Então, a gente não tinha essa situação de discussão.
O César nunca foi uma pessoa de beber, então ele sempre foi muito tranquilo. Mas eu queria ir na igreja. E o senhor tinha prometido, eu e a minha casa. Então, aí todo domingo, César, vamos na igreja? Não. E não tinha não, tipo, não era uma situação de falar assim, Não tinha uma explicação, um dia, hoje eu não estou afim. Era um não seco. Não. Aquele não, né? Tipo, não, Aí, não mesmo. Não mesmo. César Aí deu trabalho, César. Aí eu ia para a igreja, eu ajoelhava para orar. E eu chorava e falava, Deus, o Senhor falou eu e a minha casa. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 meses de convertida, o Senhor usou uma irmã e falou assim para mim, fecha a tua boca. A fala foi essa. Eu lembro exatamente, ela apontando o dedo e falando assim para mim, Deus manda você fechar a tua boca. É no tempo dele, não no seu. Meu Deus. Para de chorar. Eu arrepiei Fechei a aqui. boca. Pelo amor de Deus. Fechei a boca. E eu ia para a igreja, então eu só continuava, eu não falava mais com ele, eu chorava na igreja. Eu chegava na igreja e chorava, o Senhor, o Senhor prometeu. Eu chorava um pouquinho. Eu orava e falava, Senhor, né, o Senhor prometeu. Mas o tempo do Senhor foram 7 anos. Nossa. 7 anos. Deus. Eu arrumei o Davi, a Ana Vitória, eu ia para a igreja e o César não ia. Então eu aprontava eles e só falava, tchau, César. Daqui a umas 9 e pouco estou em casa, tal. Amém? Ele até falava para mim, bom culto. Bom culto, obrigada. E eu ia para a igreja. E foram 7 anos. 7 anos vivendo a situação. E aí um dia, eu tomei banho, aprontei as crianças. Passei pela sala e naquele dia eu só falei assim para ele, Sé, vamos hoje na igreja? Ele falou assim para mim, dá tempo de eu me aprontar? Eu falei, dá. Eu espero, não tem Lógico que problema. dá. Deu umas meia hora, você chegava atrasado, mas você ia. Exatamente. Aquele dia foi o dia de Deus. Depois daquele dia, nunca mais o César perdeu o culto. Olha, glória a Deus. Né? Então eu falo que... conseguiu assistir o culto ou só chorou o tempo inteiro? Não, assisti o culto, imagina a minha alegria. Né? Então, Vai chorar de alegria. exatamente. Assim, eu falo que é o maior testemunho, porque a gente precisa entender que é no tempo de Deus as coisas. Às vezes, a gente acaba até murmurando, né, contra o Senhor, porque a gente acha que tudo é no nosso tempo. E quando ele diz que é no dele, não é no nosso. E eu falo que eu aprendi isso na dor. Porque 7 anos você, né, tanto que o Davi foi apresentado na igreja, ele foi junto, subiu comigo no púlpito, para o Davi ser apresentado. Eu falei, agora ele vem para a igreja. Não. No domingo seguinte, ele não foi na igreja. Só apresentou o filho e foi embora. Exatamente. Então eu falo que o maior testemunho é esse. Ele era duro, hein? Né? Duro de coração. Exato. Deus transforma o coração de pedra e fala em carne. uma coisa, gente, e o que é mais incrível eu falo, a Bíblia tem o profeta chorão. Eu tenho o profeta chorão. Porque ele começa a falar da palavra, ele chora. Aleluia, aleluia. Quando ele vê o testemunho de alguém, ele chora. Ontem, nós tivemos a formatura da turma Homem Máximo Mulher Única. E foi muito engraçado, porque teve um casal, porque eles não os testemunhos. E ele não pôde ir porque ele ia trabalhar. Então, César ia ler o testemunho dele e a esposa ia falar o dela. E ela começou a falar e ela não conseguiu falar. E aí, a Fran, que trabalha com a gente, foi e terminou de ler o testemunho dela. O César foi ler o testemunho dele e quase começou a chorar. Eu falei para a Fran, acho que eu vou ter que ler o testemunho. Porque assim, exatamente. E aí eu vejo e falo, Deus, que mudança, que transformação. Então hoje eu entendo que os 7 anos de espera é porque Deus tinha algo grande para fazer. Porque às vezes, se ele fosse para a igreja quando eu queria, quando eu quisesse que ele fosse, talvez ele não ficasse, talvez ele não firmasse, talvez ele não servisse da forma que ele serve. Né? O amor que ele tem pela obra, e o que a gente fala, né, que ele mesmo comentou, que a gente costuma dizer, que o ministério é da família. Então, por exemplo, a gente teve o trabalho regional da Minibrac, vai todo mundo trabalhar no trabalho regional, os 4, vai todo mundo fazer, vai todo mundo preparar. Né? Nós temos a formatura, que nem toda formatura, todo mundo trabalha
né? Então, exatamente, quando Deus falou para mim, anda na minha presença e no meu tempo você e a tua casa me servirão, Deus, ele sabia o que ele estava me dizendo. Era servir a ele de verdade, que a minha casa serviria, né? Então, talvez, hoje eu entendo, que talvez se ele fosse antes do tempo, ele não se dispusesse a fazer e amasse fazer como ele ama, né? Então, sim, eu digo que é o maior testemunho, né? Porque aí Deus me fez a esperar. Você me orou tanto por um propósito como Exatamente. esse. 7 anos orando. 7 anos orando. As pessoas são muito imediatistas, né, Ana? Sim. A gente né? Eu também sou. Às vezes eu quero para amanhã uma coisa e eu sou ansiosa, assim, de querer, né? E aí Deus ensina a gente, né? Eu lembro de um caso, porque a gente está batendo papo aqui só para descontrair também, que tem pessoas que colocam tudo na internet, né? Tudo, a vida delas inteira na internet. É um script. Aí eu li um desabafo de uma irmãzinha lá na internet e eu fiquei incomodado. Geralmente eu nem ligo, nem comento nada. E aí o Espírito Santo me incomodou, sabe? De falar com ela na igreja. Aí quando chegou a noite, era numa outra igreja, eu fui lá e no final do culto eu abracei ela e falei, irmã, você colocou lá que você está há 11 anos com seu marido e que todo domingo tem uma irmãzinha que aparece com um presente de Deus diferente. Assim, a mulher sempre parecia com uma pessoa diferente, falava que era o presente de Deus dela, mas nunca ficava com nenhum. E essa irmã começou a achar estranho que essa outra levava cada hora uma pessoa diferente e o marido dessa nunca ia. Aí eu falei assim, você falou que está há tanto tempo com essa pessoa, eu quero dizer para você o seguinte, eu orei 9 anos para meu marido, jejuei esses 9 anos, tivesse que orar mais 20, eu oraria e jejuaria. Então, não perca sua fé. Não compare sua vida com outras pessoas. Siga a sua vida. Sim. Por fim, ela acabou se separando desse marido, que ela não era casada, né? Acabou se separando, eu não sei hoje como ela está, mas eu falo assim, não era nem de Deus, então. Né? Então, a gente tem que orar, Senhor, é esse o marido que o Senhor tem para mim? Toca no coração, saber fazer uma oração. E Deus traga a revelação que às vezes não era. Mas naquele dia eu senti vontade de falar para ela, olha, irmã, não coloque sua vida como de outras pessoas. Eu gostaria de ter uma Mercedes, mas eu não tenho dinheiro para pagar nenhum carro zero, quanto mais uma Mercedes. Então, cada coisa é no seu quadrado. Então, não perca a sua fé. Se seu marido tiver que ir para a igreja, ele vai. E não foi. E saiu, né? Nem no casamento ficou. Então, assim, eu entendo o seu testemunho, porque eu também sinto isso. Eu orei, só que eu também fazia igual você. Vamos para a igreja? Não, vamos para a igreja não. E eu pensava assim, gente, será que ele não vê que eu estou bem na igreja? Será que ele não vê que a igreja me faz tão bem? Será que ele não vê que eu gosto, que eu amo estar na igreja? E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, depois de um culto, não tinha meu filho. E ele olhou para mim e falou, nossa, você está tão diferente. Eu sabia que era Jesus. E ele via, né? Então, como o seu marido também via em você. Sim. Mas às vezes nem falava. Mas a gente tem que saber que o tempo é de Deus, que a gente tem que aguardar. Nossa, o testemunho foi tremendo. Eu me identifiquei com ele. Que eu orava, chorava. Sim. Porque a gente olha a igreja, e cadê meu marido aqui comigo, né? Você ainda tinha 2 filhos, eu não tinha nenhum ainda na época. Mas eu sentia falta. Trabalhava em alguns ministérios, e eu pensava, nossa, se ele estivesse comigo, podia dividir até a carga da oração. Não é? Porque às vezes você está numa luta que você está, nossa, eu estou sozinha, entre aspas, né? O marido mostra carne com você. Sim. As pessoas, né, não entendem, mas é igual você falou do ministério. Você está à frente da Minibrac, você está fazendo lá, e eles têm que estar junto, é a família, é um corpo, né? Sim. É um corpo que está te apoiando. Sem o maridão apoiando... Não tem como. Não tem, né? Como, né? Sozinho você não faz, e a Bíblia fala, melhor que caminho em 2. Caminho em 2, é isso aí. É exatamente isso. Bom, como a gente tinha falado da livraria, né? E tem algum livro que, tipo assim, te tocou de uma forma tremenda? Tem. Vários. Além da Bíblia, é claro. Além da Bíblia. Primeiro a Bíblia, né? Porque a Bíblia é algo tudo, né? Transformador. O livro do curso Mulher Única, mas é algo que a gente até conversava. Ele faz mais sentido quando você faz o curso, mas é um livro muito bom. Um livro que eu amei muito, assim, Filha Amada.
eu não me lembro o sobrenome dela, Marilene, não me lembro o sobrenome. É um livro assim tremendo, fala muito da gente como filha de Deus. Você comentou sobre um livro que fala da questão da honra. Eu li, estou lendo ainda, não terminei de ler, A Recompensa da Honra. Pastor indica esse. Nossa, ele indica do John Bevere. É algo, e falo para vocês de verdade, é um livro que mexe muito com a gente, porque ele fala muito de você honrar quem merece e quem você também acha que não merece, mas que foi pessoas colocadas por Deus. Então, você tem que honrar de qualquer forma, porque quem vai trabalhar, quem vai corrigir é Deus, e que a nossa responsabilidade é honrar, né? Então, é um livro assim muito, muito bom. Tem um livro da esposa dele que chama Mulheres com Espada. Fala do nosso papel, da nossa posição e dos ataques que a gente sofre, né? Porque exatamente fala da questão de quantas mulheres têm sido abusadas, das situações, e fala da gente como uma mulher de Deus, como uma cristã. É um livro ótimo. Intercessão Profética, um livro muito bom, que eu já li há alguns anos, mas é um livro que eu gosto demais. Esse eu li, faz tempo, esse livro é antigo, bom, né? Bem antigo. Intercessão Profética. É um livro muito bom. Propósito da Família, do Luciano Subirá. É um livro assim, gente, para quem vai constituir uma família, sabe? Para quem vai constituir uma família. Gente, eu falo, é um livro que você tem que ler antes de você casar, porque é um livro muito bom. Que exatamente ele fala da família ser um propósito de Deus, mas da forma do marido, da esposa, né? Ele fala do laço de 3 pontas, que Deus tem que estar na situação, em tudo. Então, é um livro assim maravilhoso, sabe? Eu gosto bastante mesmo de ler, mas tem aqueles livros que ficam no coração, né? Esse foi o livro que marca, né? Parece que rasga nossa alma. E esse A Recompensa da Honra foi um livro que, nossa, acho que eu levei até os puxões de orelha do Senhor, assim, sabe? Às vezes, situações e pessoas que a gente fala assim, ai, Senhor, não merece. E aí você vai ler no livro e fala assim, foi Deus que instituiu, você fica quieto, né? E respeite. Obedece e honre. Obedece e respeite. Exatamente. Né? Então, sim. Bom, vamos deixar ela declarar um pouco do amor dela pelo marido agora, porque o marido chorou. O marido declarou. Família, para não falar maridos, assistam, vocês vão gostar da entrevista do César. As mulheres vão amar mais ainda a entrevista do César. E agora a Ana, vamos ver se ela vai se derreter também pelo César. Já. Então, é assim, ó. Eu falo que eu acho que o coração mais duro, mais pelo dono de casa é o meu, entendeu? Mas assim, sim, foi um presente de Deus na minha vida, né? E às vezes até eu brinco com ele, que eu falo assim, Sé, por que eu não me converti antes? Ele fala, porque você tinha que me conhecer antes para poder me levar para a casa do Senhor, né? Amém, é verdade. De verdade, assim, eu não tenho o que falar dele na questão, porque é uma pessoa, ele vive o que a palavra do Senhor fala, do companheirismo, do cuidado, do sacerdote da casa, né? Principalmente porque hoje o Senhor trabalhou muito na minha vida, depois do curso, mas eu era uma pessoa muito difícil, muito dona do meu nariz, né? E aí a gente não entende muito o que é ser submissa, o que, né? Porque a gente, no mundo moderno que nós estamos vivendo, né, de um feminismo incorreto, a gente vive muita situação da mulher não entender o que é a submissão. E que a submissão é um propósito de Deus, né? Porque eu costumo até brincar no curso, que eu falo meninas, porque teve uma vez, eu estava ministrando, e uma delas falou assim para mim, nossa, parece que Deus só gosta dos homens. Eu falei, não. Eu falei, vamos pensar assim, nós temos que ser submissas aos nossos esposos. Mas os nossos esposos têm que nos amar como Cristo amou a igreja. Pra eles e ele morreu por ela. Tá certinho. Né?
Frei, a Bíblia não fala que nós temos que amar os nossos esposos como Cristo amou a igreja. Nós não temos que morrer por eles. Mas, se necessário for, eles têm que morrer por nós. Então, exatamente assim. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida. E hoje eu entendo para a gente caminhar junto, para a gente andar junto, né? Para a gente fazer a obra do Senhor junto, para a gente servir ao Senhor junto. Nós temos uma concordância até na criação dos filhos. A gente tem... Porque um casal, antes de tudo, eles têm que ser parceiros. São parceiros de vida, né? Então, a gente se dá bem. Óbvio que, gente, é assim, né? A gente tem nossos atritos. Lógico que tem. Porque casal, são pessoas, pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto, né? E o César é tranquilidade em vida, a Ana é explosão em vida. Eu sou ligada no 300. Identificando esse casal. E o César, assim, o César é muito tranquilo. Mas, exatamente... Você orava assim, porque eu orava assim, Senhor, me dê um marido que seja calmo e tenha muita paz, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Aí Deus me deu um marido assim, 10 vezes mais do que eu pedi. É isso mesmo, César? Então, é assim, quando eu casei, eu não era cristã, mas ele é. Só que eu vou te falar uma coisa. E o nosso filho, Davi, ele é 20 vezes mais calmo que o pai. Meu pai. Meu Deus. Não consigo entender isso. Senhor, se for da sua vontade. É muito engraçado. Você vai casar com uns 30 anos, gente, é muito engraçado. É uma pessoa assim que... quem trabalha com a mídia da igreja sabe, gente, as complicações, as coisas. Ele trabalha na mídia da igreja? Ele trabalha. E ele é tranquilo. Ele é o técnico de som. E aí, às vezes, eu acho muito engraçado. Acontecem as coisas lá... Deu um problema na caixa, deu um problema não sei aonde. Ele sai da mesa, que é lá no fundo. Eu só fico olhando. Naquela tranquilidade. O ritmo passando. Para resolver o problema. E aí eu falo assim, Davi, mãe, adianta eu estressar? Não. Aqui vem, isso vai ser... Entendeu? Dessa tranquilidade. Então, assim, sabe? Então, exatamente. O César veio para que Deus me desse uma família que pudesse trabalhar com famílias. Porque, assim, a gente não pode trabalhar com casais se a gente não viver. Né? Se a gente... Vocês são um exemplo, né? Sabe que eu tenho muita preocupação com essa palavra exemplo. Sabe, eu tenho muita preocupação na questão, frente, exatamente. Eu tenho muita preocupação porque, mas exatamente, Deus nos permitiu da forma que o César porque como eu sou ligada a 220, ele pisa no freio da Ana, né? Calma, né? Menos. Ontem que nós tivemos formatura, aconteceu 200 mil coisas fora do para a formatura não acontecer. E aí ele vem naquela tranquilidade dele. Né? Vamos montar. Onde você quer que coloque isso? Entendeu? Então eu falo, aí eu entendo, falo, Deus. Né? Então é assim. Foi o presente que o Senhor me deu. Mesmo como eu não era cristã, eu não posso dizer para você que eu pedi. Mas assim, o Deus que vê lá na frente. Ele sabe o esposo que eu precisava ter. Amém. Né? Porque ele tinha coisas preparadas. Porque é o que a minha mãe sempre diz. Minha mãe, ela sempre fala que ela sempre orou porque os filhos dela servissem ao Senhor. Né? E da mesma forma que eu aprendi com ela a servir a Deus e servir as pessoas na casa do Senhor, né? Então eu precisava ter uma família que fosse assim também. Então, exatamente, o que eu não enxergava, né? Mas Deus enxergava. Então ele falava, é Ele, né? Você vai se converter no tempo certo, porque senão, se for antes, vocês não vão se conhecer. Então, tudo vai ser no tempo certo. A gente não entende, né, que Deus prepara. Às vezes a gente passa, eu falo, né, para as pessoas, não adianta ficar pensando se eu tivesse feito isso. Não fez. Exatamente. Então você não fez, então continua de onde Deus te colocou. É daqui para frente. É igual perdão, Ana. Não sei se você vai pensar como eu. Você perdoa a pessoa, não toca mais no assunto. É daqui para frente. Exatamente. Eu estou vivendo uma situação dessa. E aí a pessoa falou, e aí, você pediu perdão? Não precisou, porque a situação
já foi de perdão ali. Talvez um dia converse sobre a situação que aconteceu, mas para mim eu preferi nem conversar. Então é daqui para frente. Quando você perdoa de verdade, você não fica... Você não remorre. Você vai ficar, e se eu não tivesse casado? Se eu tivesse, Exatamente. graças a Deus, Deus fez tudo isso para você. Sim. E tua vida está caminhando com Deus e a família, né, que não é perfeita, que não existe, mas que está todo mundo buscando o Deus perfeito. Jesus que é perfeito. O tempo passou. Vamos finalizar? Vamos. Porque senão a gente fica aqui até... Olha, tão gostoso. E eu que Você estava mais tão assustada. tanto Não mesmo. precisava. Mas você foi tranquilo. Foi, é tranquilo. Eu é um bate-papo. nunca me acostumo, nunca. É um bate-papo. Não, nunca me acostumo. Já é o que? O terceiro? Não o sei. quarto? Acho que é o, deve Tem ser o bastante já que a terceiro. gente tá. Segundo ou terceiro, alguma coisa assim. Toda vez é a mesma coisa. Mas, Senhor, guia-me. Ele guia aí. Aí não precisa de mais nada. Queda está das suas mãos. A gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores, né? Pra gente poder... né, os Isso. patrocinadores. Pra gente poder finalizar. O nosso grupo Rick Gás aqui, de novo com o gás e a água, né? Eles estão na Joaquim Conceição, número 408, lá no centro. Tem o WhatsApp deles, 3561-1576, DDD 19. Possui o aplicativo, vai lá no Play Store e procura por grupo Rick Gás. Eu baixei no meu celular, gente, é muito top aquele aplicativo. E vocês ganham um desconto de 5% na compra. Então, é demais. Baixa o aplicativo, que hoje em dia, né, tudo é a um clique. Tudo é um clique e tá muito fácil você pedir aí o seu gás e a sua água. Ganha também um brindezinho, tá? Que é as Tupperware que eles disponibilizam. Lá no Instagram, o Insta deles vai estar como @grupo Rick Gás. Temos a Ágape, né? Que é as nossas canecas. Tem xícara, não, eu tô com xícara na cabeça, não sei porquê. Caneca, tem chaveirinho, tem almofada personalizada. Entra lá nas redes sociais dele, @Agape Personalizados. Tem camiseta, hein? Tem camiseta também. Acessa lá, vê os produtos que tá demais. O dia dos pais tá chegando aí, para você dar aquele presentão pro avô, pro tio, pro pai. O WhatsApp deles é 19-99293-8024. E a gente vai ter a nossa fotógrafa. É demais, gente. Acessa o Instagram dela, o Facebook, @Cris Machado Foto, Instagram, e Cristiane Machado Fotografia, que é o Facebook. Vocês vão ver lá as fotos que essa mulher faz, gente. Que ela faz milagre. Ela faz milagre, essa mulher. O WhatsApp dela é 19-99767-1897. Vamos falar da loja Muito Mais, também patrocinando a gente, agradecer essa parceria de sucesso com a loja Muito Mais. Qualidade, preço baixo, ótimo atendimento, você encontra aqui na loja Muito Mais Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1488, no centro de Pirassununga, telefone 3563-1585, e tem muitas ofertas para vocês. O meio social a partir de R$ 4,99. Cinto masculino dupla face por R$ 16,99 a partir de R$ 16,99. Kit meia adulto masculino e feminino a partir de R$ 9,99. Toalha de banho a partir de R$ 14,99. Meia avulsa infantil a partir de R$ 3,99. Kit meia infantil a partir de R$ 9,99. Conjuntos infantis, feminino e masculino aí das crianças. Tem aí personagens, Homem de Ferro, Mini, tem vários, a partir de R$ 39,99. Casaco a partir de R$ 119,99. Coturno infantil, numeração 18 ao 24, só R$ 74,99. Do 25 ao 33, só R$ 84,99. Tem também bota coturno, salto baixo, R$ 109,99. 34 ao 39 da numeração. E bota coturno, salto alto, várias cores, por R$ 119,99. Numeração 34 ao 39, lojas Muito Mais Pirassununga. Também uma hora boa para você pedir aquele lanche, hein? É o lanche do Cris, que fica ali ao lado do Saep. Telefone delivery para vocês, 3561-3324. Ou WhatsApp 9811-78244.
Delivery das 6h30 até as 11 da noite. Lanchão delicioso, aquele bacon no capricho. E tem aquele refrigerante geladinho também. Corre e pede lá. Pode também dar um pulinho lá, comer, levar a namorada, a família. É no lanche do Cris, ao lado do Saep. Nas redes sociais você vai entrar, @Cris Sanduba Instagram e também Facebook Cris Sanduba. Dá uma olhadinha lá, tem um cardápio maravilhoso para você. Ó, a nossa convidada querida aí, né, veio com seu esposo hoje, César Augusto, Ana Paula Furtado de Favre, vai ganhar uma caneca lindona, personalizada, da Ágape Personalizados, como presentão pela sua vinda aqui. Nossos agradecimentos. E nossos patrocinadores sempre fazem esse agrado aí para todo mundo. Linda. Eu amo caneca porque eu amo café. Então tá os dois tudo estão uma certo. canequinha para cada um. Linda, né? Vamos. E vai lembrar da gente sempre, viu? Sempre. Sim. As portas da nossa igreja estão abertas para receber vocês. Sempre traz a filhona de novo, traz o filhão para a gente conhecer. A gente quer agradecer assim, de coração mesmo a vinda de vocês para cá. Foi um prazer enorme. Eu sei que vocês têm vários testemunhos, mas nosso tempo também é contado. Fica sempre uma próxima, né, Sim, Ana? um retorno. Então, quer finalizar mandando beijo aí? Depois que eu mando meu beijo também. Eu quero agradecer verdadeiramente, primeiro ao Senhor, né? Porque, como disse o César, nós não somos merecedores de nada, mas Deus tem seus propósitos, Ele sabe por que Ele preparou esse momento, por que nós estamos aqui. Agradecer de coração a vocês. É muito engraçado como Deus colocou a Brasil para Cristo de Pirassununga na nossa vida, né? E vocês moram no nosso coração agora. É muito bom. Então, agradecer a confiança do pastor André, de vocês, né, de receber a gente aqui. Muito obrigada. Foi um momento muito, muito bom. Só agradecer mesmo. Ai, meu Deus. Gente, eu quero agradecer, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada pelos nossos queridos aí, internautas, porque é Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada, um beijo para vocês. Sim. Beijo, Ana, pela parceria. Toca aqui, amiga. A gente anda com o jovem, tem que fazer as coisas de jovem, né? Pro pessoal de Arthur Nogueira também, né? Um beijão aí para vocês. O BPC Arthur Nogueira. Isso. E aos bastidores aqui, né, gente, que tem o irmão Isaías, nosso diretor, o Guilherme, Isaías, o Gui, que estão aí na parte de mídia. A gente sabe que esse ministério não é nada fácil. É um prazer, mas é difícil. Né? Mas tá aí promovendo a glória de Deus, né? Então é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais, né? No YouTube, Piracast Oficial, né? No Instagram, @Piracast. E a gente tá no Facebook também. Tá, joia? Siga aí a gente nas redes. Obrigada, um beijo, gente. Até a próxima. Beijão. Beijão. Tchau. Corta.